Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações rubro-negras e muito obrigado por estar aqui no canal do Parangolé do YouTube. Notícias comentadas do Parangolé sobre o Flamengo, que está repercutindo na mídia, o que está acontecendo com o nosso Mengão, né? Ontem tivemos um jogo importantíssimo para a definição do Campeonato Brasileiro. Tivemos Flamengo contra Red Bull Bragantino lá em Bragança e o empate de 1-1. Mas antes de entrar no jogo e em alguns aspectos que não são exatamente táticos, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? Já desembarcou no Rio de Janeiro a primeira contratação por empréstimo do Flamengo para essa temporada, que vai se iniciar agora em fevereiro. O famoso Bruno Viana, não é exatamente muito famoso, mas de todo mundo que eu escutei, volto a dizer, parece ser um bom zagueiro tecnicamente, relativamente jovem ainda e com muito caminho para progredir. Ele sai do Braga, time dirigido por Carlos Carvalhal, treinador que foi quase contratado pelo Flamengo antes do clube ter fechado com o técnico Domenech Torrent, e ele teve problemas lá com o Carvalhal, problemas de comportamento, estava afastado nas 2 últimas semanas do time profissional, e o Flamengo conseguiu o empréstimo do jogador, um empréstimo sem obrigação de compra. Então, vamos ver como é que se sai o glorioso Bruno Viana, que joga nas duas, tendo preferência à zaga direita, mas ele também joga na esquerda, tem como principais virtudes a questão técnica, um bom jogo aéreo, enfim, ele vem com boas credenciais técnicas, sim. Pelo menos de todos que eu li, de todos que eu vi, conversei, ele me parece que é um jogador que tecnicamente agrada, porém tem essa questão, né? Adaptação, o que há, o que foi, o que aconteceu. Então vamos ver como é que se sai Bruno Viana. E alguns falam, bom, se Bruno vem, pode ser que algum zagueiro saia. O empréstimo do Tuller para o Montpellier da França ainda não se concretizou. Quem está de saída, quem está muito próximo de sair, é o César. O goleiro César do Flamengo deve ir para o Atlético Goianiense. As partes já praticamente selaram um acordo e ele deve ir para o Goiás. Não é uma venda, é um empréstimo também sem obrigação de compra, e parece que o Flamengo vai tentar esticar o contrato do goleiro para que, quando o empréstimo não acabe, o Flamengo não fique sem poder vender o jogador, enfim, que ele não saia de graça, se assim for o caso. Mas também, se não vender, teremos ainda César por mais um tempinho no clube. Então vamos ver como é que as coisas andam. Não temos novidades sobre saídas. E, voltando às entradas, Rafinha já chegou aqui no Rio de Janeiro, disse que agora que ele vai analisar, óbvio, não tem pressa, também é óbvio. Então, vamos aguardar aí o desfecho dessa história. O que se diz em pessoas que mais ou menos, né, se pode confiar um pouco, é que, na verdade, Rafinha e Flamengo estão muito próximos, apesar da oferta financeira e o tempo de contrato que foi ofertado a ele pelo Atlético de Minas serem, a princípio, melhores. Só que, como eu falei, venho falando nos últimos vídeos,
nem tudo é exatamente o valor financeiro, tal. Vamos ter que ver o que o Rafinha pretende, né? Para a vida dele, para a carreira dele. Será que realmente ele quer jogar mais 2 anos, né? Porque é o tempo de contrato oferecido pelo Patético. Então tem algumas coisas aí que podem pesar e que não são exatamente o valor do salário. E com quem eu tenho falado, a princípio, Rafinha está mais próximo do Flamengo do que lá de Minas, né? Eu não falei aqui semana passada de uma notícia que surgiu, mas acho importante, né? Porque nos toca muito a proposta do deputado André Siciliano de modificar o nome do Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, para Estádio Pelé. Isso, na verdade, é basicamente um assinte, né? Porque não tem nenhum tipo de justificativa menor, com tantos problemas no Brasil, trocar o nome. Um jornalista que é um ícone do esporte, rubro-negro, não existe nenhum tipo de razão. Pelé já tem um estádio com seu nome, bem como Garrincha. Ah, mas tem que ser o Maracanã? Tem vários estádios icônicos no Brasil, né? Então, não precisa ser exatamente Maracanã. E é desnecessário. Quem apoia isso é gente de pouco neurônio na cabeça e com pouca coisa para pensar, né? Se engajar nessa questão do Maracanã ser estádio Pelé, não cola. Primeiro, o torcedor carioca, independente do clube, ele raramente, inclusive, se fala do Maracanã como estádio Mário Filho, jornalista Mário Filho, irmão de Nelson Rodrigues. Normalmente aqui nós falamos Maraca, né? Nem é Maracanã, muitas vezes é Maraca. Mas isso é um assinte à própria história do esporte, do estádio. Ele foi muito importante para que o estádio do Maracanã ficasse naquele local que está hoje. Aliás, um local perfeito para ser um estádio de futebol, muito bem localizado, com uma ótima malha de transporte servindo. Por isso, inclusive, a dificuldade de se pensar, por exemplo, num estádio para o Flamengo, exclusivamente, porque o Maracanã reúne muitas qualidades, muitas potencialidades. Então é uma bobagem, isso não existe. É Maraca, é estádio, jornalista Mário Filho, e assim permanecerá. E vão trabalhar. André Siciliano, do PT, vai trabalhar, meu filho, vai procurar coisa que fazer, que não falta no Rio de Janeiro. É coisa séria, problemas de verdade para você se preocupar e ocupar ali a mente e a hora da alerge, né? Então, fica aqui. Nós tivemos quando foi, meu Deus, que as Pepas jogaram? Acho que foi domingo. Foi ontem mesmo. O glorioso Pormeira não passou pelo Tigres. Lembrei até do El Tigre, nosso jogadorzinho, que fez gol contra eles. 2000 não me lembro quando, 2015 eu acho. Estava lá o Tigre. 2015 não. Enfim, o Tigre fez gol no Pormeira. E aí, após o jogo, derrota do ídolo da Flá TT, né? Quem fez o gol do Tigres foi um ídolo histórico da Flá TT. Quem não sabe o amor da Flá TT por Jean-Pierre Gignac. E não é que deu certo, gente. Tanto amor que deu fluidez. O artilheiro já fez 3 gols
e se prepara para a grande final. A questão, por que eu estou falando desse resultado do Pormeira? Porque para passar pano para o Pormeira, para a derrota ridícula, porque o Ulsan da Coreia deu mais trabalho para o Tigres do que o Pormeira. Essa é a verdade. Se inventou todas as teorias possíveis, todos os panos foram tirados da gaveta, tudo passadinho, e entre os argumentos, né, PVC, Deus, saudade de ti, PVC, saudade. Mas, vamos lá, entre os argumentos passadores de pano, da República Tietense, principalmente, eles já se apressaram, né? Já deviam estar lá com todas as desculpas prontas, né? Se apressaram em dizer que o Pormeira enfrentou o mais terrível adversário da história de todos os brasileiros. Bobagem, bobagem. Pormeira não jogou nada, deu sono. Eu tirei boa parte do jogo, né? Porque estava chato. O Tigre controlou. O Pormeira parecia o gatinho no primeiro tempo. Fez nada, nada. E não pareceu muito incomodado com isso, não. Né? O Gignac fez o gol, pá. No segundo tempo, o Pormeira tentou fazer uma graça. A linha alta do Tigres engoliu Rony Rústico. Eles caíram igual patinho. Igual patinho na linha de impedimento. Na linha alta, na linha de impedimento do Tigres. Gignac Gonzalez, 2 centroavantes, para alguns técnicos abrirem de repente a mente. Gignac saía, puxava, ia de um lado, depois ia para outro, se revezava lá com o Gonzalez, perturbou a mentezinha. Eles perderam contra-ataques no segundo tempo. Então, assim, nem o Tigres foi tão constante durante o jogo, poderia ter dado uma sapecada maior. Mas o Pormeira foi mais ou menos isso nesses últimos jogos, nesses últimos tempos. Você pensa um ou outro jogo que o sistema montado pelo Abel funcionou muito bem, né? Que as transições rápidas funcionaram. Aquele primeiro jogo que o Armani deu sopa no mel para o Pormeirinha. E é isso. Aí vem os tietenses e diz que o Flamengo enfrentou um time fraco ano passado. Para, né, gente? Um pouquinho de vergonha na cara, um pouquinho menos de óleo. Faz bem. Pormeira jogou nada contra o Tigres, que está lá na tabela do campeonato mexicano, 8º lugar, que ganhou o título da Conca Champions, né? O lugarzinho só para ele disputar esse título, de virada contra o time lá da MLS, que é a Liga Americana, de virada. Também não era um adversário de meter medo para seu ninguém. Então, acho que no final de contas ficou ótimo para o Pormeira. Porque se contra o Tigres eles foram presa mole, imagina o Bayern. Então, se eu fosse vocês, agradeceria aos céus. Tá, pormeirensezinhos? Tô feio. Feio pra caramba. Mas, enfim, vamos falar um pouco do jogo de ontem, porque ele, na verdade, é gancho para se discutir algumas coisas, né? Ontem, o Flamengo empatou lá em Bragança Paulista contra o Red Bull. Começou o jogo bem, fez um bom primeiro tempo, né? Teve pernas, conseguiu controlar mais ou menos o jogo, né?
totalmente, porque o Red Bull é sim um bom adversário, né? Eu tinha cravado 3-0, achando que o Flamengo, né, poderia, enfim, e também com minha dose clubística na hora de dar, obviamente, resultados para o Flamengo, porque daí é fato, eu só vou sempre apostar na vitória do Flamengo. E aí, ontem, o Flamengo saiu na frente, um pênalti convertido pelo... É interessante, né? Como é que foi o pênalti? Um cara do Red Bull praticamente tirou a blusa do Gustavo Henrique. Mas isso, para a comentarista de arbitragem Nadine Bastos, da Rede Globo, foi Canal Premier, ela, Vilânia, o Lédio e o Júnior. Vilânia é uma mala. E aí teve o lance e ele perguntou para minha colega. É interessante que a Nadine, eu gostei muito do início dela. Eu não sei o que foi acontecendo, que ela viu umas coisas. Ontem, quando pediram a opinião dela, ela disse que não sabia se aquilo tinha prejudicado. Você veja, alguém te agarra a tua blusa, quase tira a tua blusa. Se aquilo tinha prejudicado o suficiente o jogador do Flamengo, no caso glorioso, Gustavo Henrique, que outra boa partida dele. Se o glorioso foi prejudicado. Não sei, será? Será que você agarrar o outro, a camisa, a ponto de quase tirar a camisa dele, prejudica os movimentos dele, gente? Eu acho que sim, né, dona Nadine? Faz um teste. Experimenta pular com alguém agarrado na tua camisa. Só faz um teste. E aí ela afirma, reafirma, não daria. Não, graças a Deus a senhora aposentou e a senhora não é a árbitra desse jogo. Isso não, né? A Edna, por exemplo, fez uma arbitragem muito boa no Mundial lá que está rolando. Foi muito elogiada, só porque eu lembrei de árbitro. Então, assim, ridículo isso, porque é um troço que não dá para argumentar com a imagem estampada do jeito que foi. Não dá. Então vamos lá. Dando prosseguimento, os bordões, aquela coisa toda irritante do Vilani. E o jogo em si. O Flamengo começou bem, como eu falei, né? O Braga deu um chute perigoso, o Hugo defendeu bem, acho que ele vem bem. E o Flamengo conseguiu abrir o placar, que era o que eu mais queria, que eu achava que ia poder fazer com que o jogo se solidificasse para o Flamengo, mas não aconteceu exatamente isso, né? Na verdade, o que mais aconteceu foram quase, que não é exatamente todo o jogo, quase um padrão Flamengo de ser. E que faz não com que eu perca a fé no Octa, tá? Porque eu realmente ainda acredito, realmente acho que ainda tem possibilidade. Time, se vencer 3 partidas que restam, para mim ele fica ainda com boas possibilidades, porque eu também acredito que o Inter vai perder pontos, né? Então, vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Então, a confiança no Octa ainda tem. Mas esse padrão é que vai irritando a torcida do Flamengo. Alguns não entendem essa coisa porque o torcedor do Flamengo é mimizento. É a nova moda. É a nova moda. Como se tivesse alguma grande novidade nisso.
esse padrão é que vai irritando a torcida do Flamengo, certos padrões. E aí, alguns jornalistas já colocaram o selo da torcida do Flamengo de mimizenta por conta do técnico Rogério Ceni. E aí esse assunto ficou um pouco na minha cabeça. Vou parar só um pouquinho para ajeitar a cadeira. Pronto. Ontem, o time do Flamengo novamente perdeu gols, né? As chamadas grandes chances. O Flamengo está lá no topo. Topão dessa história, tá? E o Flamengo sempre perdeu muito porque criou muito, mas também fazia bastante. Esse ano continuamos criando muito, em qualquer fase. Na época do antigo treinador também criava, também estava bem situado ali no ranking de grandes chances criadas, mas a eficiência nas finalizações diminuiu bastante. A coisa do foco, da atenção, da calma, na fluidez, na tomada de decisão. Então isso daí é fato. Criticar os jogadores do Flamengo não precisa ser nenhum gênio, né? Ali, tá posto, eu cobro, eu critico, falo isso da diretoria, falo dos jogadores, falo de posturas que eu não concordo, tudo isso. Agora, ficar botando selo na torcida do Flamengo, ontem o Pedro Torre estava irritado por isso, e aí ele criticou, mas se ele muda antes, a torcida do Flamengo ia criticar da mesma maneira. Aí eu falei para ele assim, né? Gostei, um diálogo respeitoso, eu sempre sou a favor, nunca vou criticar nenhum jornalista quando ele se mostra sério, respeitoso, da mesma maneira que o torcedor também deve ser. Mas aí eu falei para ele, mas isso daí não é uma conjectura, você está criticando a torcida sobre algo que nem aconteceu. Mas eu sei porque mesmo nas vitórias a torcida do Flamengo está reclamando do Ceni, já criou ranço com o Ceni, já. Eu concordo. Que parte da torcida do Flamengo já era contra até a contratação do Ceni, pelo perfil, pelo currículo, mas isso daí, né? Como muita gente criticou o perfil do técnico Domi. Isso é normal. Isso faz parte. Sempre houve resenha, discussão, só que agora na rede social isso fica, né, mais ali, exposto, dá voz a todo mundo, dá voz a gente mal educada, dá voz a gente educada, gente que sabe, né, manter um nível mínimo de discussão. Mas isso daí não é a questão, porque senão nós vamos também inviabilizar. E o Pedro falou, ele errou hoje. O problema é que ele não errou só ontem, não. O problema é que ele já errou algumas vezes. E fica, aí sim, uma dúvida genuína. É Ceni o treinador para levar a próxima temporada? Porque quais são os tipos de erros, entre aspas? Né? Erros. Porque para alguns não se pode dizer que a pessoa errou, né? Fez escolhas, as escolhas não deram certo, e algumas vezes dão certo, então não é exatamente um erro. Escolhas, o cara escolheu dentro do pensamento dele. Daí ok. Mas é Ceni e Flamengo, cada um com suas características. Ceni, por exemplo, é um treinador em início de carreira. Vai errar. Todo treinador erra, todo jogador erra, né? Vai errar.
A questão é, essa leitura de jogo dele, que se mostra ainda, né, incipiente, pouco criativa, é o Flamengo o clube certo para ele exercitar essa experiência, criar essa melhor leitura de jogo, essa criatividade? Ele não tem um viés ofensivo, não tem. Isso daí. Tanto que a defesa é o grande destaque dele, né? Porque ele, de fato, foi ousado, colocou Arão na zaga e Arão, ó, de zagueiro, você não entende. Mas um time é um todo, né? E no Flamengo ainda temos um problema que talvez prejudique o melhor desenvolvimento disso. O nosso ataque tem vários jogadores de muito boa qualidade que não estão num bom momento, não estão mesmo, não estão. Nenhum deles está jogando assim. O Fino melhoraram, mas não estão. Se bobear, o centroavante nosso mais letal essa temporada é o fazedor de gols, não vou botar nem centroavante, o fazedor de gols mais letal do Flamengo nessa temporada é Pedro, um jogador de 10 minutos, que basicamente é isso que o Ceni faz com Pedro. Então, como é que é trabalhar com o que é de carência ainda de Ceni, que está em desenvolvimento, e as necessidades de um Flamengo com o elenco que tem, com a característica de elenco que tem? Combina bem? Eu não me importo, ou acho que nem deveria se importar, os jornalistas, muito, com essa história de o torcedor criticar um técnico ou outro, porque isso vai ter sempre, desde que o mundo é mundo, desde Valdemar, né? Isso não é a questão. A questão é que temos sim um técnico que é promissor. Mas quais as características desse técnico? Quais as características que nós, Flamengo, o Flamengo e nós flamenguistas precisamos? Existe essa equação está bem montada? Não estou falando de plano tático, tem 300 mil aí para analisar, e muito bem. Eu estou falando mesmo de características, de personalidade. Serem ali na rabeira do campo, nos últimos jogos, então, assim, ele parece um ser agoniado, né? Um ser que parece que está fazendo muita força para estar ali, e lamuriento, agoniado. Não é energético, é agoniado. Então, essas coisas todas me fazem, sim, e eu acho natural, ter dúvidas se o técnico Rogério Ceni é o técnico ideal para levar a equipe na próxima temporada. Uns dizem que JJ está muito perto. Eu já falei aqui. Pode ser até que esteja. Mas já outros dizem que não é bem assim. Que existe sim, né? Aquela conversinha cerca Lourenço, né? Da boa amizade. Oi, aí, amigão, tudo bem? Tudo bem, tá? Como é que estão as coisas aí? E existe sim a real possibilidade do Flamengo ser campeão. Aí você demite um técnico campeão? São desafios. São desafios.
Um técnico do Flamengo, ele precisa ter, sim, uma reserva de criatividade, porque o elenco do Flamengo tem, sim, desafios. De fato, não é fácil, por exemplo, pensar em Pedro e Gabigol. Todo jogo, Lília? Não sei. Todo jogo? Difícil. Difícil. Mas não pode ser nunca. Nunca não pode. Um treinador dizer que eles não podem, não vê, porque não recompõe, virou até quase um meme isso. Aí já complica. Ah, mas o treinador ele tem que ter tempo para errar. Concordo. Porque nenhum treinador nasce pronto. Então, se você apostou num treinador ainda em início de carreira, mesmo já com uma estradinha, mas ainda em início de carreira, você tem que saber que você contratou um técnico em formação. Isso daí eu concordo. Mas aí como é que faz? Já que a diretoria do Flamengo fez essa aposta, ela está proibida de demitir o técnico Rogério Ceni, a torcida tem que ter essa paciência toda, sendo que talvez o problema seja as características do técnico. O Flamengo tem uma torcida imensa, atuante, presente, e agora com o elenco que nós temos, e sim, com a temporada de 2019, a torcida exige um alto padrão, um alto nível de performance de jogadores, mas também exige um alto padrão de performance de técnico. E olha, nós não temos nenhum alto nível no próprio departamento de futebol, volto a dizer aqui, que não é profissional a esse nível. Mas a torcida ficou assim, com esse patamar. Então, acho uma bobagem ficar criando selos na torcida do Flamengo, que isso é bizarro, né? Elogiar o técnico Rogério Ceni naquilo que for para se elogiar e reconhecer que o comandante às vezes faz coisas que não... Ontem eu não consegui entender a postura do técnico Rogério Ceni. Não estou falando nem exatamente dos nomes, mas o time está perdendo. 17 minutos, o Flamengo leva o empate, entre 15 e 17. O Isla, na jogada anterior ao gol, levou um corte profundo nessa área, ficou com os esparadrapos, né, preso. Aquilo parece que incomodou ele. Lógico, raramente um gol, lógico que acontece, mas raramente um gol em bola rolando é falha só de um, né? Lá no Nascedouro tem micros probleminhas, o Red Bull inverte a jogada, que normalmente é onde nós temos problemas, em boas inversões de lado, né? Do lado de Felipe, invertendo para a Isla, deu ruim contra o Palmeiras, só que o Palmeiras não fez gol. Deu ruim contra o Patético de Minas, mas eles fizeram. Então, assim, isso era uma coisa que é quase pedra cantada, outro padrão. E aí o Isla erra o tempo, erra de alguma maneira, uma bola que, assim, a torcida do Flamengo vendo pela TV, você está tranquilo, o Isla vai cortar e a coisa não vai bem. Deixa a bola passar, tinha um cara nas costas dele,
e cruza e no bololô nem foi de primeira, o Claudinho errou o primeiro chute, o outro lá acertou. Aliás, vendo o lance por trás, o chute foi muito bom, faz até uma curvinha e entra no buraco que poderia. Então, aí tem que começar a burilar a cabeça do técnico, né? Tá, 1-1, como é que tá? Vamos ver como é que o time reage. Ok. O Flamengo ontem seria sensacional ter ganho o jogo ontem. Ia botar pressão psicológica no Inter, ia assumir a liderança e por isso ia botar pressão psicológica no Internacional. E aí o Red Bull ao contrário, ele faz, o time vai se desaprumando fisicamente. Gerson já começa, tem 2 lances que ele para lá na frente e se enverga, põe a mão no joelho e se enverga, claramente cansado. João Gomes dá uma esticadinha na perna, também muito cansado. E Isla, depois do gol, e aí o Ceni espera pro finalzinho, nisso o Barbieri modificando o time, reforçando o fôlego, redistribuindo o time. Flamengo não. Aí ele diz, não, como o time estava ali, brioso, tentando, eu resolvi deixar o máximo possível. Ok, é o direito dele, né? Ele achava isso certo. O que fez? O quase sempre fez. Quase sempre. Ontem ele não tirou o Gabriel. E colocou o Pedro. Aí colocou o Mateuzinho aos 40 minutos, mais ou menos. 40 e pouquinho. Com o Red Bull já reorganizado. Aí faz 3 paradas para fazer substituições, picota o jogo, picota o tempo. E o Pedro quase que fez um gol numa jogada de Isla, né? Que cruzou bem, de Isla não, de Mateuzinho, cruzou bem quase, que o glorioso Pedro faz o gol de letra, mas o goleiro deles realmente estava bem largo ontem, que aliás normalmente é o que acontece de goleiros contra o Flamengo. E aí começa a picotar o jogo, o time se desarticula e vai, assim, podia fazer, como poderia ter feito com o Pedro, mas assim, a gente fica sem entender o porquê. O Red Bull conseguiu manter um nível médio, se não foi tão bem assim contra o Flamengo no primeiro tempo, mas ainda assim foi razoável. Segundo tempo ele manteve mais ou menos um padrão de atuação. Eu não consigo ver como o Flamengo vai se desmontando e o técnico não consegue ir a tempo, ir remontando mais ou menos o time, porque o time cansa, se desarticula. Não pode sair Gabriel nunca. Eu já não sou muito dessa teoria, não. Acho que é de um radicalismo que não... né? Não por nada, porque a gente tem um Pedro no banco. A gente não tem o Zé da Escova, a gente tem o Pedro no banco. Que hoje perde menos grandes chances, por exemplo, estatisticamente, que o Gabriel. Gabriel tem que ser titular? Sim, tem. Tem mesmo. Ontem, por exemplo, ele converteu o pênalti. E que a gente sabe que o pênalti se transformou quase num parto no Flamengo. Bem como a falta. Mas assim, o treinador, ele tem que ter a criatividade, o repertório de aproveitar todos da melhor maneira possível, o máximo de tempo.
incluindo Pedro e Gabriel. Então, isso não aconteceu só ontem. Aí você junta as declarações de futebol dele, as coisas, né, de deficiência, de criatividade, de leitura de jogo, esse viés deficitário da parte ofensiva dele. E aí eu acho que não tem nenhuma grosseria, não tem nenhuma injustiça alguns torcedores ficarem na dúvida se realmente o Ceni é o melhor técnico para o Flamengo. Não é que ele seja ruim. Então, acho que alguns estão fazendo algumas confusões nisso daí, né? Essa história de que tem que ser 8, tem que ser 80. O tempo vai dizer, ele vai terminar o Campeonato Brasileiro. E aí vamos ver o entendimento da diretoria do Flamengo, qual a colocação que o Flamengo vai ganhar. Octa. Mas não gosto de grosseria, perseguição, né? Que agora parece que o pessoal tá vendo que isso não é maneiro. Agora, não pode ser só feio lá no BBB, não, né? BBB. Acho interessante as pessoas refletirem isso, inclusive no comportamento nas redes sociais. Mas aí cada um com seu cada um, né? Mas eu acho justo. Eu acho possível. Talvez a palavra não seja justa. Eu acho que não é nenhuma mimimice. Nasceu em 2019. Esquece isso. Vamos focar no que interessa. Focar em ver, no caso o jornalismo, né? Já que vai fazer análise do Flamengo, que faça, né? Elogiando o Ceni, criticando o Ceni, normal. E depois o clube fazer a análise necessária do que pode fazer, do que deve fazer. Tem gente que me fala, Lídia, mas para trazer um brasileiro qualquer é melhor ficar com o Ceni. Sim, é uma análise que pode ser feita, é uma análise do contexto que pode ser feita, né? Pelo menos vai estar. Mas eu só queria, se ele ficar, entender essa angústia dele, né? E se ele ficar, o que ele vai fazer? Ele pretende realmente dar Pedro 10 minutinhos por jogo? Para quando a coisa não estiver boa, ele resolver em 10 minutos. Se tiver boa, para descansar, aí o Gabriel fica pau da vida, né? Muitas vezes tem atitudes destemperadas que não precisa. Então, é um diagnóstico para ser feito ao final do campeonato, né? Não vamos ver. Então é isso. Vamos ver o que nos reserva. O Flamengo agora não vai jogar, né? Jogou de 3 em 3 dias. Agora ele dá um descanso. E quinta-feira, Sport Internacional. Jair Ventura, rei do nó tático. Vamos lá, meu filho, dá uma caprichadinha dessa vez, hein? O que você acha? Vamos ver, mas eu acho que pode ter uma surpresinha aí. E o Flamengo ainda está no páreo. Sim, eu acredito no Octa, né? Saudações rubro-negras. Amanhã mais novidades, quem sabe com a confirmação de Rafinha. Opa, né? Seria uma boa. E mais novidades aí do Flamengo, do mundo do futebol, que fale de Flamengo, tudo isso aqui no Notícias Comentadas do canal do podcast. Beijão para todos. Namastê para geral. Até amanhã.